Se eu não tivesse tirado ela do quarto, ela não teria morrido. Essa afirmação é dita por Fujino, protagonista de Look Back, um shot escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto. Se você não sabe quem é Tatsuki Fujimoto, ele é um mangaka conhecido principalmente por Chainsaw Man. Seu primeiro mangá de sucesso foi Fire Punch, que, assim como Chainsaw Man, tem um estilo marcante que combina elementos de ação, horror, comédia e drama, história que eu chamaria de singulares e criativas. Ambas as obras são um shonen, entretanto o autor consegue se destacar com outras demografias, como destaque para os one-shots como Just Listen to Song e Look Back. Look Back foi lançado no auge da pandemia, onde tivemos que ficar reclusos em nossas casas, período onde os casos de ansiedade e depressão aumentaram globalmente. O mangá foi lançado no dia 19 de julho de 2021, não por coincidência, isso porque fazia 2 anos do atentado aos estúdios da Kyoto Animation, que resultou na morte de 36 pessoas. Em Look Back, acompanhamos a construção da vida profissional de Fujino como uma mangaka. O mangá começa com ela no fundamental, ela tem uma personalidade bem amigável e sociável com seus colegas. Eu diria que ela é uma pessoa extremamente competitiva, em alguns momentos ela demonstra apatia, insensibilidade, arrogância e um grande ego quando se trata de criar mangás. Ela começa como um hobby a criar tirinhas para o jornal de sua escola, o que faz seus colegas e adultos a elogiarem bastante, o que faz ela se sentir extremamente bem. Apesar disso, Fujino não via isso como uma possível profissão, a ideia de se tornar uma atleta era 1000 vezes mais atrativo. Fujino decide levar a sério seu hobby quando Kyomoto, uma colega que, por ser tímida, não frequenta a escola, começa a publicar seus desenhos. Os elogios se tornam críticas e comparações, apesar de ter uma clara diferença de abordagens. As tirinhas de Fujino possuem enredos elaborados e criativos, e os da Kyomoto possuem desenhos muito mais detalhados, porém sem nenhuma história, apenas paisagens. Fujino relaciona a beleza dos desenhos da Kyomoto ao tempo que tem por não ir à escola, afinal, como existe alguém da minha idade que desenha melhor que eu nunca vou permitir, ela diz. Fujino começa a estudar e a se dedicar a melhorar seus desenhos, desenha durante aula, em casa, compra livros e mais livros sobre o assunto, se nega a fazer qualquer outra coisa, assim se passa metade de sua vida na escola. Uma colega reprova a atitude de Fujino, pergunta se ela não é muito velha para ficar desenhando, reclama que ela parou de brincar e conversar com os outros, além disso sugere que se ela continuasse com isso, as pessoas irão começar a vê-la como uma otaku. Sua irmã também reclama pelo mesmo motivo de sua amiga, a chama para ir para o karatê, para ela fazer qualquer outra coisa, revela a preocupação de seus pais por ela ficar trancada em seu quarto e a insatisfação por suas notas. Ela ignora e continua desenhando, mas se sente mal. A pressão que ela mesma coloca em desenhar melhor que a Kyomoto, os desestímulos de seus colegas e familiares, em conjunto a percepção evolutiva de ambas fazem Fujino desistir de suas histórias. Ela começa a sair mais com seus colegas, a praticar karatê com sua irmã, passa mais tempo com a família e joga seus cadernos de desenho fora. No dia da formatura do ensino fundamental, o professor pede para Fujino ir à casa de Kyomoto e entregar o diploma de seu colega. Mesmo expressando seu descontentamento e frustração, o professor insiste, destacando que as duas colaboraram desenhando para o jornal da escola. Fujino toca a campainha de Kyomoto, mas ninguém atende. Ela percebe que a porta está aberta e entra, observa um corredor repleto de cadernos de desenho. Ela encontra uma tirinha não preenchida e desenha uma pequena história onde pessoas apostam no campeonato mundial dos reclusos, em que Kyomoto é líder por estar reduzida a ossos em seu quarto. Fujino se pergunta por que está fazendo aquilo e, sem querer, seu desenho cai pela fresta da porta. Envergonhada, Fujino deixa o diploma de Kyomoto, sai correndo dali, mas seu desenho faz Kyomoto sair de casa e é quando a vemos pela primeira vez. Kyomoto para Fujino, ela sai com seu pijama despenteada, com extrema dificuldade para completar uma palavra, mas consegue dizer o que queria. Kyomoto é muito fã das tirinhas de Fujino, ela pede um autógrafo, mas não tem papel, então pede para Fujino escrever em suas costas. Fujino não fala e nem expressa sentimentos, mas aceita fazer aquilo, enquanto Kyomoto comentava sobre todas as histórias de Fujino com a máxima empolgação. Ela continua e questiona Fujino sobre o motivo dela ter parado justamente quando seus desenhos e histórias começaram a melhorar drasticamente. Fujino mente para Kyomoto, ela responde que estava pensando em uma história para enviar para um concurso e por isso ela deu uma pausa com as tirinhas. Fujino desenhava para receber elogios, as pessoas falavam que seus desenhos eram incríveis para uma garota de sua idade, isso a deixou confiante e convencida, porém quando Kyomoto começa a desenhar, ela não consegue lidar, agora ela enfrenta comparações, as pessoas agora não a elogiam da mesma maneira, o que antes ela fazia para receber aprovação, agora ela fazia por ciúmes. Entretanto, Fujino começa a ficar cansada, ela estuda, desenha, e ela não consegue enxergar a distância entre as duas diminuir. Fujino sentiu ciúme
ciúmes, raiva e inveja dos desenhos da Kyomoto, enquanto Kyomoto nutria fascínio, respeito e admiração pelas histórias de Fujino. Apesar de todo o comportamento e a atitude de Fujino, ela é apenas uma criança. Uma coisa que vale a pena destacar é que o mangá não fica explicando com pensamentos ou qualquer outra coisa as cenas. Começa a chover, Fujino se despede de Kyomoto, ela tenta não expressar sua felicidade e dança na chuva. Fujino volta a desenhar com o mesmo empenho de quando Kyomoto surgiu com seus desenhos, dessa vez não para receber elogios de quem não estava interessado, dessa vez ela chegaria em casa e encontraria Kyomoto se dedicando à mesma coisa que ela. Fujino e Kyomoto começam a trabalhar no mangá, elas desenham de dia, à noite, com chuva, com sol, estudam desenho juntas, elas terminam e enviam seu mangá para um concurso da Shueisha e conseguem ficar em segundo lugar com o pseudônimo de Kyo Fujino. Com o desenho de seu primeiro concurso, Fujino decide levar Kyomoto para sair, elas comem, vão ao cinema, conversam e visitam a livraria. Ao voltarem para casa, Kyomoto se abre para Fujino, dizendo que só desenhava porque não tinha nada para fazer, mas agora estava feliz desenhando e agradece Fujino por fazê-la sair do quarto. Elas continuam se divertindo, fazendo one shot juntas, ao ponto de conseguirem a chance de criarem um mangá serializado ao fim do ensino médio. Porém, Fujino decide ingressar na faculdade de arte, as coisas mudam. Fujino discorda dela, argumenta que frequentar uma faculdade de arte é inútil, pois não oferece oportunidade de emprego. Sim, eu sei, responde Kyomoto. Fujino adverte sobre a necessidade de falar com estranhos e sugere que se ela ficasse com ela, tudo será mais fácil. Eu quero ser independente, insiste. Fujino continua insistindo, afirmando que Kyomoto nunca conseguirá viver sem ela, mas Kyomoto reitera sua vontade de se tornar uma artista melhor. Após a briga, os dois se separam e nunca mais se falam. Fujino segue sua rotina monótona, ela se vê na mesma situação inicial, desenhando sozinha em seu quarto. Seu mangá faz um enorme sucesso ao ponto de estar em produção um anime, até que Fujino vê no noticiário a notícia sobre um ataque à faculdade de Kyomoto. Fujino imediatamente pega o celular, os traços do mangá ficam mais rachurados, o fundo fica mais limpo, dando uma sensação de desespero. Ela tenta ligar para Kyomoto, que não atende, logo em seguida sua mãe liga. Ao atender a chamada de sua mãe, Fujino percebe. Em uma conversa de inverno, Fujino menciona que se conseguisse criar sua própria série de mangás, ela gostaria que a arte fosse super bonita. Kyomoto se queixa da sua própria lentidão e expressa o desejo de desenhar mais rápido. Melhore suas habilidades, assim você ficará mais rápido, diz Fujino, revelando que ela mesma planejava fazer isso. Então eu irei melhorar, responde Kyomoto, almejando ser como Fujino. Fujino responde com um tom de superioridade, afirmando que é bom Kyomoto tê-la como inspiração, e com essa lembrança, Fujino compreende os sentimentos de sua amiga, mas era tarde demais. Kyomoto morre. Fujino pausa seu mangá, vai ao funeral de Kyomoto, visita sua casa com um corredor repleto de cadernos de desenho. Porém, da mesma forma que Kyomoto não saía de seu quarto, Fujino não consegue entrar. Fujino encontra o primeiro mangá que as duas fizeram e nele encontra a mesma tirinha que ela tinha desenhado, a qual fez Kyomoto sair de seu quarto. Então Fujino começa a pensar no motivo de ter desenhado aquilo e sente culpa pela morte de sua amiga. Mas e se Kyomoto permanecesse em casa e as duas nunca tivessem se tornado amigas, Fujino imagina. Kyomoto permanece em seu quarto desenhando, mesmo assim ela ingressa na faculdade de arte. Kyomoto senta no sofá no segundo andar para descansar na faculdade. Ela escuta um barulho metálico quando surge um homem com um objeto pontiagudo e a ataca. Desespero, tensão, até que surge Fujino, aparece com uma voadora e derruba o homem. Nessa história, Fujino desistiu de seus desenhos e se torna professora de karatê. No meio de sua corrida, viu um homem suspeito entrando na faculdade e o seguiu. Ela acaba quebrando a perna, mas salva Kyomoto. Kyomoto pede para elas trocarem celular para poder agradecer. Kyomoto reconhece o nome de Fujino, a menina que desenhava no jornal da escola. Essa história só adiou o encontro das duas. Kyomoto pergunta por que Fujino parou de desenhar. Fujino responde que estava voltando e chama Kyomoto para ser sua assistente. Kyomoto volta para casa, começa a trabalhar em seus projetos, quando, da mesma forma que Fujino deixa cair para dentro do quarto de Kyomoto, dessa vez o desenho sai. Fujino volta à realidade, olha para a história parecida que estava pensando, porém não é Fujino que salva Kyomoto. Da mesma forma que o desenho que Fujino incentiva Kyomoto a se abrir para o mundo, o desenho de Kyomoto deu coragens a Fujino. Fujino consegue entrar no quarto de Kyomoto, repleto de volumes do mangá de Fujino. Na parede, seu antigo agasalho. Fujino lembra de todos os momentos que teve com sua amiga, que a moldaram, e o último volume de seu mangá que Kyomoto estava lendo. A verdade é que Fujino nunca gostou de desenhar, mas por que Fujino desenha? Fujino desenha em memórias de Kyomoto.